O jovem é um alvo importante na epidemia da AIDS. Tem iniciado a vida sexual cada vez mais cedo e sem proteção, o que aumenta o risco de contaminação pelo HIV e por outras doenças sexualmente transmissíveis. Daí a importância da escola. É no ambiente escolar que a criança e o adolescente podem ter acesso a informações sobre medidas preventivas e orientações para aprender a cuidar da sua saúde. É preciso redobrar a atenção com o adolescente no combate à AIDS. Para ter ideia de dados de 2005, nós tivemos no mundo 14 mil novos casos de AIDS por dia. Desses 14 mil, cerca de 12 mil foram em pessoas entre 15 e 49 anos de idade. E nessa faixa, metade dos casos ocorreram entre 15 e 24 anos de idade. Ou seja, se você pensar que a doença tem um período de latência de muitos anos, pode imaginar entre 15 e 24 anos de idade que a maior parte dessas pessoas se infectou na adolescência. Muitas vezes, o jovem acha que ele é invencível, tem aquela sensação de que nada pode acontecer com ele. A adolescência é um período de intenso crescimento e desenvolvimento com transformações físicas, psicológicas e sociais. O jovem está naquela fase da vida em que ele está à procura de novas experiências. Ou às vezes nem isso, ele não tem experiência na vida e ele começa a se deparar com possibilidades, né? A possibilidade de experimentar o álcool, de experimentar drogas outras além do álcool, né? Seja maconha, seja cocaína e outras drogas aí que estão por aí. A utilização destas drogas, de uma certa forma, estimula o sexo não seguro. Porque quando você bebe ou você usa qualquer droga que modifique um pouco o seu comportamento, você perde um pouco os limites. Isso não é só o adolescente. Qualquer pessoa que usa droga, usa álcool, tem um risco maior de praticar sexo não seguro. Tem um risco maior de não escolher muito bem o parceiro. E essa situação coloca a pessoa em risco. O risco aumenta para as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, além de sífilis, HPV, hepatite B, entre outras. Por isso, é necessário que tenhamos programas de prevenção e controle da AIDS. E nesse contexto, a escola pode exercer um papel muito importante. A escola tem um papel fundamental, tá, na prevenção das doenças transmissíveis. Orientando, tá, esclarecendo e divulgando métodos para evitar a contaminação por essas doenças. O ambiente escolar é muito propício para a multiplicação de conhecimento. Sem dúvida. Isso é dito por eles mesmos, né? Sem dúvida, a educação, a escola e a informação são o caminho, porque eles mesmos dizem, eu vi na televisão, eu vi em algum lugar, e isso eles trazem para discutir aqui. Quer dizer, quanto mais você puder informar, quanto mais você puder discutir, você ouvir, né, quanto puder trazer informações, melhor. Né? É o melhor caminho que tem aí para prevenir qualquer coisa, né? Não só a questão da sexualidade, das doenças, mas a questão do uso de drogas, a questão da saúde, enfim, acho que é esse o caminho, o melhor caminho, né? A informação e a educação. Quanto mais bem informado o jovem estiver, melhor a possibilidade de acertar em suas escolhas. Vamos entender um pouco mais sobre algumas das principais características da AIDS, esclarecendo dúvidas comuns dos próprios jovens. Meu nome é Naya Rosino Mossi, eu tenho 14 anos e eu queria saber o que é a AIDS e o que ela causa. A AIDS é uma infecção, uma situação de infecção causada por um vírus, o vírus da imunodeficiência humana. Na realidade, a AIDS significa uma doença causada por esse vírus. É interessante a gente situar aqui uma diferença. Uma coisa é você ter a infecção pelo vírus, estar infectado por esse vírus, e outra coisa é ter AIDS. A AIDS é a doença causada por este vírus. A doença é caracterizada pelo aparecimento de infecções oportunistas, por tumores, uma situação de doença estabelecida. A infecção pelo vírus em si não significa doença, significa simplesmente ser portador do vírus.
Esse vírus, denominado HIV, é transmitido de diversas formas, como veremos daqui a pouco. E uma vez no organismo, logo no início, sem que a gente perceba, passa a fazer ataques que podem causar sérias consequências. Vamos entender melhor como isso ocorre. Preste atenção. Esse vírus tem a característica de ter a capacidade de entrar em várias células do organismo, mas ela tem tatismo, ou seja, ela tem preferência por algumas células, apesar de que ela pode ir em quase todos os órgãos, ou poderia dizer todos os órgãos do corpo humano. Porém, ela tem uma predileção por células de defesa, que nós chamamos de células CD4, células que impedem que você tenha algumas infecções ou te ajudam a responder a infecções como tuberculose, como fungos. Então, ela tem uma predileção por essas células e por uma série de mecanismos. Ela destrói esse grupo de células e, consequentemente, o indivíduo se torna o que nós chamamos de um indivíduo imunodeficiente, um imunodeprimido, melhor. Certo? Ou seja, ele não tem a capacidade de responder a uma série enorme de infecções. Na maioria dos casos, a pessoa infectada não costuma apresentar sintomas iniciais que sirvam de alerta. A doença demora, em geral, muitos anos para se manifestar. Existem estatísticas dando uma média de 8 a 10 anos entre a infecção e as primeiras manifestações. Isso não impede que, em alguns casos, a manifestação inicial ocorra depois de um ano e meio, e também existem aqueles casos que com 15, 16 anos de evolução ainda não tem nenhum tipo de manifestação. E quando as manifestações clínicas começam a surgir, em geral, são genéricas, a exemplo de febre, emagrecimento, cansaço, diarreia, entre outras ocorrências. Se não tratada de forma adequada, a doença pode evoluir e abrir caminho para as infecções oportunistas, como pneumonia, toxoplasmose cerebral, infecção do sistema nervoso por fungos, entre outras patologias comuns associadas à AIDS. Agora, existem alguns casos em que a doença já abre com essas manifestações. Por isso que nós insistimos tanto que o diagnóstico tem que ser precoce. Porque no passado, muitas pessoas tinham medo de fazer o exame porque diziam o seguinte: se eu souber que eu tenho a infecção, não tem nada para fazer por mim, e eu só vou piorar a qualidade da minha vida sabendo que eu estou infectado. Hoje não se pode mais dizer isso, porque hoje nós temos mecanismos para impedir a evolução da doença. É muito importante que o jovem, e os pais também, tenha consciência disso e não tema, diante da dúvida, de procurar um serviço de saúde para uma avaliação. Oi, meu nome é Bruno Rezende, eu tenho 14 anos e eu queria saber como se faz para descobrir se uma pessoa tem AIDS. Vamos então conhecer como se faz a detecção da doença. O diagnóstico dessa infecção é feito através de um exame de sangue, um teste sorológico. O que a gente faz é coletar sangue de alguém, mandar para o laboratório, vou procurar anticorpos neste sangue. Esses anticorpos é que vão me contar se eu tenho a infecção ou não pelo HIV. Então, o diagnóstico é feito através de um exame de sangue. É importante lembrar que, em função dos avanços, os testes hoje em dia são muito seguros. Para saber a quantidade de vírus que a pessoa tem no sangue, precisa fazer esse exame chamado carga viral, que é um exame quantitativo, ele mede a quantidade de vírus no sangue. Para que ele serve? Serve para saber qual é a potencial velocidade de evolução da doença, porque quanto mais vírus no sangue, maior rapidez de evolução da doença. Além do exame de carga viral, é realizado um outro, que é a contagem de células CD4, para avaliar o número de glóbulos brancos no organismo. Eles estão relacionados à imunidade e na infecção pelo vírus HIV, eles diminuem. Todos podem fazer o teste do HIV de forma gratuita e anônima. Basta procurar um serviço de saúde. Oi, eu sou André Mariano, tenho 14 anos e eu queria saber se quando a pessoa está com AIDS, existe algum tratamento para curar e se tiver um tratamento, qual é? Vale mesmo conhecermos um pouco mais sobre a abordagem de tratamento da AIDS. Quando a gente coloca que esse adolescente tem que estar com os seus cuidados clínicos e tomando a sua medicação, isso é porque hoje nós temos um arsenal de medicamentos muito grande para o tratamento do paciente HIV, que faz com que hoje essa
epidemia, essa pandemia, seja uma doença crônica. Por quê? Porque nós temos medicamento. Porém, não existe ainda nenhuma cura, ou seja, não existe no mercado nada que elimine do indivíduo que é portador do vírus este vírus. O uso de medicamentos, o chamado coquetel, de forma adequada, aumenta cada dia mais a possibilidade de controle da doença, diminuindo os efeitos colaterais e as complicações. Com certeza, o uso dos antirretrovirais na atualidade representa um enorme avanço em relação ao controle dessa doença. Então, as pessoas que têm acesso à medicação e as utilizam de forma correta têm toda uma perspectiva de vida normal. Agora, o segredo é se tratar corretamente o tempo todo. A aderência ao tratamento é que garante que a pessoa vai ter essa qualidade de vida e essa quantidade de vida muito boas. É importante também cuidar do aspecto emocional do paciente na abordagem global de tratamento. Qualquer indivíduo infectado pelo HIV tem que ter um suporte emocional. Aliás, eu acho que é uma situação que não é específica do HIV. Qualquer doente com doença crônica exige um acompanhamento importante, um suporte psicológico, um suporte familiar, um suporte pessoal, né, de relacionamentos pessoais, porque é uma situação extremamente difícil, né, de se lidar. Principalmente para o adolescente, com certeza. Tratar de forma adequada e com acompanhamento médico é o que ajuda a promover a saúde e a qualidade de vida do jovem portador do HIV, que pode com certeza cada dia mais levar uma vida normal. O jovem infectado, mesmo o jovem doente, que está em tratamento, ele deve levar uma vida do ponto de vista físico normal. O que a gente pede a ele é que ele tome cuidado para não transmitir a doença para outras pessoas. Esse é o cuidado fundamental que ele tem que ter. Mas é muito importante que ele se alimente bem, muito importante que ele faça exercício físico. Hoje a gente sabe que o exercício físico é uma arma excelente no combate à progressão da doença e na manutenção do aspecto físico normal. Então é muito importante que ele leve essa vida normal, porque assim, inclusive, do ponto de vista psicológico, ele vai se sentir bem. O adolescente HIV positivo pode fazer parte de dois grupos. O que já nasceu com o vírus, ainda que a transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, esteja diminuindo, e o que se infectou por uso de droga endovenosa ou por relação sexual. Mas todos vivenciam o mesmo período de descobertas que caracterizam essa fase da vida. É um adolescente que tem que, além de conviver com todas as suas dúvidas, sou criança ou sou adulto, posso fazer isso ou não posso, ainda tem mais um problema, que é lidar com o fato de ser um portador do vírus. É importantíssimo que em tratamento de uma doença crônica, e no caso o HIV, que envolve uma série de fatores sociais e psicológicos, que exista uma equipe multiprofissional atendendo esse paciente. É dessa forma que o jovem poderá sentir-se mais à vontade para também perguntar, tirar dúvidas e se fortalecer para, inclusive, conseguir combater o preconceito e o estigma que ainda cerca o universo da AIDS. Ainda existe, bem menos do que existia no passado, mas ainda existe porque ainda existe desinformação. À medida que tiver mais informação, evidentemente que o preconceito vai diminuir cada vez mais. Mas a gente sente ainda a quantidade desse preconceito, você vê no número de pacientes que ainda não têm coragem de contar para os seus parentes, para os seus amigos, para o seu ambiente de trabalho, por medo justamente desse preconceito. Então, também aí se andou um caminho longo, mas ainda tem muito para andar. Nesse contexto, a família pode ajudar muito, mantendo um diálogo franco. É importante que a família esteja junto, que a família entenda, tanto para aquele adolescente que é HIV positivo, como aquele que não é, mas que está entrando na sua relação sexual, na sua vida sexual. É importante que eles tenham uma junção, um entendimento, que conversem em casa, conversem com a família. Muitos pais, entretanto, não conseguem dialogar com os filhos, especialmente assuntos como sexo, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis.
Tem, eles têm muita dificuldade de falar desses assuntos, os pais têm dificuldade. Então, muitas vezes, nas aulas de sexualidade, quando a gente vai discutir esses temas com os alunos, a gente comunica os pais, né? Porque as perguntas aumentam, então sempre tem uma parceria escola-família. Fica o recado aos pais. Aprenda a perguntar. Nem sempre o jovem vai ter coragem de expor sua dúvida. E procure falar em linguagem simples, direta, sem rodeios, com naturalidade. Encontre a sua forma. Não há uma regra padrão. Até porque os jovens não reagem da mesma maneira. Muitos vão e enfrentam o vírus. Falam, isso é besteira, ninguém morre mais e manda bala. Outros se assustam e outros se aventuram. Então são perfis diferentes que você tem que ir atrás, descobrir e traçar uma política até para enfrentar cada um dessas maneiras de ser. Por isso, a escola tem sido considerada cada vez mais para formar o tripé com a família e o jovem na promoção da saúde. É muito importante que haja informações repetidas nas escolas quanto às características da doença e principalmente quanto à sua prevenção. E eu digo repetidas pelo seguinte, a experiência que a gente teve várias vezes em escolas é que você vai num ano, faz uma palestra para um grupo de alunos, responde a perguntas, no ano seguinte você volta na mesma escola, faz a mesma palestra e muitos dos alunos que estavam lá no anterior te perguntam as mesmas coisas de novo. Vale reforçarmos mais algumas orientações e esclarecimentos, por exemplo, sobre as principais formas de transmissão do vírus HIV. Hoje em dia, as duas formas mais importantes são contato sexual, sem proteção, e o uso compartilhado de agulhas e seringas em grupos em que tem indivíduos infectados. As pessoas ainda se expõem, as pessoas ainda não usam nenhum nível de proteção, muitas vezes confiam e acabam, infelizmente, contaminadas. Há muitas pessoas infectadas sem sintomas que nem sabem que são portadores do HIV. E a pessoa, então, ela transmite sem saber que está transmitindo. Esse é que é o perigo do indivíduo não fazer o exame e não ter um diagnóstico feito, porque ele pode demorar anos para ter sintomas, mas nesse período ele vai ter transmitido a infecção para um grande número dos seus parceiros ou parceiras. Oi, meu nome é Júlia Flores, eu tenho 14 anos e eu queria saber como prevenir a AIDS. Sexo sem proteção expõe ao risco de contrair AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, além do risco de uma gravidez indesejada. É preciso deixar de lado o tal pensamento mágico, o achar que comigo nunca vai acontecer, e manter o uso de camisinha sempre. Não se deve deixar de usar proteção por achar que já está namorando há um mês e sério, e que já é hora de confiar. O preservativo é seguro e é a única maneira que existe de se impedir a transmissão dessas doenças sexualmente transmissíveis. É importante usar o preservativo em todas as relações sexuais de forma correta. Desde que saiba usar, O que nós vemos é que muitos não sabem usar. Então tem aquele receptáculo na ponta, que obviamente de propósito, o indivíduo fica puxando para ver se ajeita direitinho. Rompe e você passa a ter problemas. Outros não colocam direito e escapa. Quer dizer, tem 1000 alternativas, mas se você usar direito, bem colocado, bem posicionado, você não vai ter dificuldades. Observe, para usar o preservativo masculino é preciso retirar a camisinha do saquinho e a desenrolar sobre o pênis ereto antes de iniciar o ato sexual. E no caso da menina, é preciso, para usar a camisinha feminina, agachar ou deitar numa posição confortável, segurar a argola menor com o polegar e o indicador e introduzir na vagina. E claro, só podemos utilizar a camisinha uma única vez. Usou, jogue fora. Oi, meu nome é André Minassier, eu tenho 14 anos. Eu queria saber se, além da relação sexual, existe outra maneira de transmitir o vírus. Existem ainda outras formas, a transmissão vertical, a mãe transmitindo para o filho, existe a transmissão em transplante de órgãos. Um órgão infectado pode ser transplantado para um indivíduo não infectado e causar a doença nele, embora isso evidentemente seja raro. E felizmente uma forma hoje em dia absolutamente rara, que é a transfusão
de sangue e derivados, porque hoje em dia existem mecanismos para tornar muito segura a transfusão de sangue e derivados. Então, na maior parte dos países do mundo em que são aplicados esses cuidados com esse material que vai ser introduzido no organismo, a AIDS transfusional já praticamente não existe mais. Vamos aproveitar e esclarecer mais algumas dúvidas comuns entre os jovens. Beijo pode transmitir AIDS? O beijo pode transmitir AIDS numa situação muito especial, né? É preciso que haja trauma. O beijo simples, um beijo sem mordida, sem sangramento, possivelmente não vai transmitir a infecção pelo HIV, porque para haver transmissão é preciso sangue e trauma. Um beijo com mordida, com trauma, poderá transmitir a infecção pelo HIV, transmitir o HIV. Mas um beijo mais simples, um beijo mais superficial, esse não vai transmitir a infecção pelo HIV. E o sexo oral pode transmitir o vírus HIV? Existem casos já descritos, sem dúvida, em que a transmissão ocorreu por sexo oral, porque foram excluídas todas as outras formas de transmissão. Também aí, embora não se deva dizer, não se preocupe que sexo oral não transmite, tem que se chamar atenção que não é uma forma habitual de transmissão. Também é uma forma bastante rara. Pode ocorrer, mas é excepcional. E lembrar que o uso compartilhado de seringas e agulhas é uma das principais vias de transmissão da AIDS. É importante que o combate às drogas ocorra também no universo da escola e no seu entorno. E o professor qualificado funciona como um exemplo para o aluno e pode exercer um papel fundamental nesse processo de educação em saúde. O professor ele tem a função de organizar a discussão, ele é o detonador das questões, ele traz as questões para serem discutidas, aproveita, né, de alguma forma, dentro dessa discussão, aquilo que o aluno já traz, aquele conhecimento que ele já tem, para dar continuidade aí, e ele é uma pessoa que pode informar também, ele tem um conhecimento e ele faz esse papel de informar, muitas vezes, né, de complementar aquilo que o aluno sabe, de aprofundar, né, o senso comum, né, que muitas vezes eles têm. Então já ouviram falar em algum lugar, já viram na televisão, já ouviram em casa, trazem para a classe para poder discutir, aprofundar, e o professor pode fazer esse trabalho, né? Há experiências bem-sucedidas da escola como promotora de saúde. A escola ela trabalha o ano todo, tá? Com os temas transversais, buscando, tá, a todo instante conscientizando através de palestras, através de debates, tá? E principalmente com o trabalho de conscientização, tá? Isso não podemos parar devido ao avanço das doenças. Nós temos que cada vez mais conscientizar para que o aluno ele tenha a oportunidade de fazer a sua escolha. Se ele faz uma escolha inadequada, mas ele está consciente, tá, das consequências dessa escolha inadequada. Um outro exemplo é o projeto Atitude Positiva, que já atingiu 60 mil adolescentes no Rio de Janeiro e vem registrando diminuição no índice de contaminação. Porque não é por acaso, porque todos os adolescentes aprendem prevenção primária através da arte, porque é teatro dentro da escola e eles recebem material didático também. Então a forma de passar informação é importantíssima, porque através da arte todos eles aprendem a usar camisinha e isso nós temos certeza que eles conseguem internalizar o conceito, né? O que é importantíssimo, e além de levar material didático para casa. E há uma possibilidade da quebra da questão do preconceito também, para que a questão possa ser abordada com mais abertura. Não é vergonha para ninguém não ter informações adequadas sobre a questão da AIDS, mas é fundamental reconhecer que é de suma importância informar-se sobre o assunto. Seja você professor, aluno, pai, mãe, o combate à AIDS depende de todos nós. Procure obter mais informações sobre HIV/AIDS no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Infectologia. Site www.infectologia.org.br. Casa da AIDS. Fone 0 operadora 11 3120 5290.
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 0 operadora 11 3069 6000. Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Fone 0 operadora 11 3896 1200. Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 0 operadora 11 3069 5000. Serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Site www.iansp.sp.gov.br. Unidade de Referência em Doenças Infecciosas e Preveníveis da Faculdade de Medicina do ABC. Fone 0 operadora 11 4994 6900. Atitude Positiva. Fone 0 operadora 21 2141 6147. A AIDS continua um sério problema de saúde pública. E como vimos, a escola pode exercer um papel de fundamental importância no combate à AIDS. Em sala de aula, é possível ajudar a divulgar medidas preventivas, motivando o aluno a refletir e a tomar decisões adequadas. Uma parceria da educação e da saúde em prol da qualidade de vida da criança e do adolescente.